Vamos para o segundo episódio do podcast Pode Comer. E neste episódio a gente vai falar sobre bariátrica. Os desafios de manter o peso depois de fazer a bariátrica. Porque tudo bem, né? Tem o pós, tem o pré, né? Após a pessoa perde lá os 30 quilos, os 40 quilos, lá até desafiador, mas depois tem que manter isso aí. Não dá pra botar fora a cirurgia, né? E aí, hoje, a minha convidada especial é a Karen. Ai, maravilhosa. A honra tá aqui, nossa. Muito obrigada por aceitar esse convite. Imagina, eu que agradeço. E aí, hoje, então, eu queria que tu falasse pra nós, lá do começo, sabe? Por que tu decidiu fazer a bariátrica? Vamos contextualizar. Vamos, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo, nos ouvindo. Eu sou a Karen Dornelles, sou enfermeira por formação, sou consultora de amamentação e tenho 34, quase 35, gente. Ai, que depressão, quase 36 depois anos. Depois dos 30 mais, a pessoa já não conta mais. É 32, 31, 33, tá? 34, só vai. 31. Eu fiz minha bariátrica fazem 3 anos e 2, 3 meses. E ainda é muito desafiador manter, né, essa rotina de cuidados, que assim, como tu disse, né, Bárbara, não tem como jogar no lixo tudo que a gente fez. E chega uma época ali, eu perdi 43 quilos no total, tive um reganho de 6 quilos, que eu tô lutando pra baixar esse reganho, é uma luta diária. Assim, Teve um reganhozinho. Tive um reganhozinho de 6 quilos, mas a luta é diária, né? Como dizem, né, os estudos já, que a obesidade é uma doença crônica já, né? Então, a gente tem que lutar a vida inteira contra isso. No início, eu tomei essa decisão porque eu queria mais qualidade de vida. Eu tinha um MC alto, tava com 42, eu acho, de MC. Cheguei a pesar 109 quilos no meu topo, né? O máximo que eu pesei. E teve uma amiga minha, até que foi paciente a Carla, né? No caso, foi paciente da Bárbara também, Carlinha, que me mostrou o caminho das pedras, e em seguida eu fui lá e fiz. Então, foi algo que eu pensei muito antes de fazer, analisei todas as possibilidades. Realmente, eu fui aquela pessoa a vida inteira, aquela criança gordinha, aquela adolescente gordinha, e várias dietas malucas, e dieta da água, e dieta do limão, e dieta de não sei o que, e do ovo, e emagreci um tempo, depois engordava de novo, até chegar na bariátrica, que eu acredito que foi a melhor opção pra mim, e não me arrependo em nenhum aspecto. Óbvio, na primeira semana me arrependi, e todo mundo disse que então eu tava no caminho certo, né? Me arrependi lá na dieta líquida, que foi a treva, mas depois foi só sucesso. Só sucesso depois. Ainda mais que eu tive uma nutri maravilhosa, me acompanhando desde antes do processo. Então, ela foi, eu sempre digo, né? A Bárbara foi a minha bariátrica. Na verdade, ela foi mais importante do que a cirurgia em si, né? Porque a cirurgia, ela te tira a fome ali inicialmente, ela te tira ali uma capacidade gástrica, né, inicialmente, mas depois de um tempo, tudo volta ao normal, né? E aí, se tu não controla a boquinha, só vai, né? Perde toda a cirurgia. Exatamente, né, Ká? E a gente pensa assim, tu falou, né? Tu fez várias tentativas, assim, antes da bariátrica e tudo mais, e aí chegou nessa decisão, né? Porque as outras tentativas não foram dando certo a longo prazo, né? E aí tu chegou nessa decisão, mas é um pouco desafiador manter o peso depois de eliminar. É o maior, eu diria que é o maior desafio, né? Maior eliminar desafio. É fácil, ali é barbada, tu não vai conseguir comer muito, né? No começo. Eu tive uma perda bem lenta de peso, na verdade. Eu acho isso que foi bem positivo, até por um lado. Porque eu não fui aquela bariátrica que ficou com cara de doente, que perdeu muito cabelo, que perdeu muita vitamina. Então, eu tive uma perda de peso bem gradual, mas contínua, assim. Eu perdi 1 ano e meio, 2 anos. Eu continuei perdendo. Depois, estagnou. Mas manter esse peso depois que o estômago volta ao normal, porque volta ao normal. Sim, com o passar do tempo, né? Volta ao normal. E aí, tu conseguir manter isso é que é o grande desafio, né? Pra conseguir manter isso, aí a gente lembra comportamento alimentar, mudança de mentalidade, aquela coisa toda. Exatamente. Então, hoje acontece muito, né, das pessoas fazerem a bariátrica
E dá certo, com certeza, né? Depois perde peso e tal, perde seus 30, 40 quilos. Mas depois a gente tava falando, né, que é difícil de manter. Porque muitas vezes sim, 90%, né, das vezes, a pessoa não mudou o pensamento. Exatamente. A pessoa não mudou o comportamento. A pessoa só mudou o tamanho físico do estômago, né? E por isso, hoje, 90% das vezes, as pessoas reganham tudo, né? Tudo, praticamente tudo que perderam ou até mais. O que tu tem a dizer sobre isso? Porque, vamos pensar assim, a gente começou juntas antes de tu fazer a cirurgia. E depois de tu fazer, a gente continuou o acompanhamento e tudo mais. Então, qual foi... o que tu acha que foi ali, que foi o diferencial pra ti hoje? Tu teve um reganho de 6 quilos, beleza. Mas tu já faz 3 anos que tu fez a cirurgia. O que tu acha que foi, assim, uma chave pra tu conseguir se manter nesses 3 anos? Então, sem dúvida nenhuma, a minha virada de chave foi a nutrição comportamental, né? Porque a nutrição básica ali da contagem de calorias, até mesmo a questão da cirurgia em si, isso são coisas que a gente não consegue manter a longo prazo. Uhum. Então, o desprazer em comer, que não quer dizer que tu vai fazer, não é uma dieta, na verdade, né? Tu vai fazer aquela reeducação que é pro resto da vida, né? E principalmente por causa da questão de tu não ter esse reganho mesmo. Então, essa questão da nutrição comportamental foi a minha virada de chave, assim, eu fiz as pazes com a comida. Tu fez as pazes com Fiz as pazes com a comida. Aprendi a comer ali no meu a entender o meu corpo, né? A questão de fome, de saciedade, dos limites ali do meu estômago mesmo. Então, isso com certeza foi a minha virada de chave. Essa foi a virada de chave. Maravilha. E quanto ao impacto, assim, na tua saúde, assim, em relação a ter feito a bariátrica, sabe? O que mudou na tua vida? Nossa, mudou da água pro vinho, né? Eu era aquela pessoa que não achava uma roupa, em questão, assim, no geral, assim, não achava uma roupa, não conseguia subir uma escada, não fazia mais de 10 minutos de uma atividade aeróbica. Hoje em dia eu já tenho muito mais fôlego, mais disposição, dormir também é melhor. Então, são, nossa, muitas coisas que mudam, muitas mesmo. O que tu acha que foi as estratégias, assim, que a gente usou durante o processo que a gente ficou juntas, que acho que durou 1 ano, né? Um pouco mais, eu até. acho que um pouco mais, eu não queria ter alta. Eu não queria ter alta, Eu saí quase chorando do consultório quando a Bárbara me deu alta, porque eu não me sentia pronta, mas a gente chegava lá e só batia papo, já sabia tudo que tinha que fazer. Mas foi muito importante, eu fiquei bem impactada até, porque eu nunca conheci uma nutri que não te prendesse assim, ó, pra sempre. Não, tem que fazer uma manutençãozinha. E isso é importante, né? Porque olha só, isso é até dos meus objetivos, assim, nos acompanhamentos, né? Porque não adianta a gente prender a pessoa com a gente, porque a gente quer que ela se transforme e, tipo, aquilo dure pra vida toda. Sim. Que ela seja a sua própria nutricionista. Né? Porque não vai ficar refém de um profissional pra vida inteira. Nesse caso, por exemplo. É uma bengala, né? Que tu tem ali que tu vai te filmar. Nossa, eu não posso ratear, porque senão a minha nutri vai me dar xingo, né? Quando eu chegar lá. Mas não, o importante é a gente conseguir levar aquilo a longo prazo, né? Sim. E pra mim foi um pouco desafiador, assim, no começo, porque eu olhei pra um lado, a parte da cirurgia ali, o acompanhamento era a cada 6 meses. Olhei pro outro, meu Deus, cadê minha nutri? Então, eu aprendi a andar sozinha nesse processo. Exato. E isso foi muito importante, assim, pra mim. Sim, porque hoje tu anda com as próprias pernas, né? Sim. Enfim, e tudo mais. E tem se mantido após 3 anos. Ai, sim. Né? Graças a Deus. Os 40 aí... 3 quilos. 43. Os 43 quilos que tu eliminou, né? Ficou. Foi pro Beleléu, ficou lá no Beleléu. Nunca mais. Fique lá pra sempre. Né? Mas olha só, por que é tão desafiador agora? Como que tá a tua relação com a comida, né? Se a gente for pra pensar hoje, depois de todo o processo, depois de 3 anos da cirurgia, hoje, por que é tão desafiador manter peso?
Eu acredito que pra quem é bariátrico, é tudo muito fácil no começo. Fácil, entre aspas, né? Tem aqueles desafios do dump. Quem é bariátrico tá me ouvindo vai saber o que é o dump, né? Sim. Tu come um doce, passa mal, que tu não pode comer muito e vomita. Eu comecei meu acompanhamento com a minha nutri comportamental. Que eu nem sei acho que quem foram 6 meses antes de eu fazer a cirurgia. É. E eu já fiz a minha virada de chave ali. Porque eu perdi 5 quilos antes de fazer... Não, acho que foi menos. Eu comecei, acho que em maio e fiz a cirurgia... Não, comecei em julho, nosso acompanhamento. Julho, agosto. E em novembro eu operei. Isso. Então, ali eu perdi 5 quilos nesse intervalo. E eu já fui mudando a minha mentalidade, né? E agora eu perdi o que eu ia falar. Tu ia falar sobre agora os desafios. Os desafios, né? Então, isso de acaba manter sendo peso. fácil, né? Porque Sim. tu tem ali a redução do estômago, tu não pode comer mais, porque tu sabe que se comer mais vai passar mal. Eu nunca tive nenhum episódio de vômito depois, assim, tipo, de comer e vomitar. Porque eu aprendi a tolerar o meu limite ali de saciedade. Não chegar lá no talo, né? Então, eu nunca tive nenhum episódio de comer até vomitar. Sim. Graças a Deus. Tive alguns momentos, sim, de recaída, de compulsão, mas nada daquelas coisas muito difíceis de contornar, né? O que é muito desafiador é que o tempo passa, o estômago vai voltando ao normal e a vontadinha, aquelas coisas mais visuais ali vão te dando a tentação de comer, porque agora eu já não passo mal mais quando eu como, eu já não tenho mais dump, então eu não tenho mais aquelas coisas que a bariátrica nos traz no começo. E não tem mais aquela facilidade de perder peso rápido que nem era, né? Sim. Porque o teu corpo foi se readaptando, né? Exatamente, e o estômago vai voltando ao normal. Vai voltando ao normal, tu vai tolerando as coisas, ao ver que tolera as coisas, a pessoa fica mais confortável em, tipo assim, posso comer de novo. Sim, acho que o pior de tudo é tu perder o medo. Perder o medo. Quanto a gente tem medo, quanto tu tem medo lá durante o processo, tu não vai arriscar. Depois que perde o medo, perde a vergonha. E aí é só comportamental pra te segurar, porque não tem como. Pois é, o que a comportamental te ensinou? Eu nutri comportamental, né? Gente, isso não é uma propaganda da Bárbara, tá? É só porque realmente a vida inteira eu falei pra ela que ela é o meu processo de emagrecimento. O que o comportamento alimentar, essa questão de mudar o comportamento, fez que a cirurgia não faz? Que fez que a cirurgia não faz? Um exemplo. Eu não passo vontade de comer nada hoje em dia, sabe? Lá no começo, nas restrições, dieta líquida, pastosa, branda, eu passei porque era preciso passar por aqueles processos. Mas depois dali eu não passei vontade de comer nada e até hoje eu não passo. Sim. A minha rotina diária inclui um doce por dia. Se eu tenho vontade de comer um hambúrguer, por exemplo, eu vou estudar internamente em mim, né? Se aquilo ali é uma vontade visual, se é algo que eu vi alguém falando. Por exemplo, um dia eu tava no salão e estavam falando de X. E aí eu fiquei, meu Deus, quero comer X. Aí eu lembrei, não, vamos esperar 24 horas. Dali 24 horas eu nem lembrava mais daquele X. E passou e eu não comi. Como teve vezes que eu tive vontade de comer o X e fiquei pensando, fui lá, comi o X e vida que segue depois. Não existe mais o já que. Já que eu fiz isso, eu vou lá e vou continuar fazendo. Não existe mais o já que. Né? Depois da nutrição comportamental. Inclusive, no outro episódio, eu tava falando com a Emily, que tem a confeitaria, né? Que ela tinha muito esse pensamento do já que. E ela falou a mesma coisa, depois não tem mais o jaquê. Não tem mais, o jaquê tá enterrado. Então, ó, já duas vezes foi falar que depois da nutrição comportamental não tem mais jaquê, tá? Então, deixa claro. Mas eu tava pensando aqui, né, que foi uma construção, né? O teu processo ainda é diário. Né? E tu falou aí, eu tinha as estratégias para lidar com os meus gatilhos visuais, né? De ver ou de ouvir alguém falando e tudo mais. E aí, isso foi importante, né? A gente conhecer os teus gatilhos, né? Porque sem a gente saber quais eram eles, a gente não sabia quais estratégias usar. Hoje, como que tá essa parte pra ti, depois de 3 anos da bariátrica, de gatilhos emocionais, assim? Como que tem sido, assim, essa coisa de ir pra comida?
Já faz 3 anos. Assim, uma constante policiamento. Eu lembro que isso, eu conversei uma época com a psicóloga que eu me sentia cansada de estar sempre me policiando. E ela disse, eu disse, eu me sinto cansada de, será que a vida inteira eu vou ter que estar me policiando com a comida? Ela disse, vai, Karen, a vida inteira tu vai ter que estar te policiando com a comida. E aquelas coisas de não fazer armadilhas pra eu mesma cair, sabe? Sim. Então, isso são coisas que eu tento fazer. Sim. Não vou lá e compro uma barra de chocolate grande, não compro uma caixa de bombom. Às vezes eu caio. Esses tempos tinha um chocolate lá que eu queria muito, aquela caixa de bombom do Crocante com Caribe. E cheguei no Zafari, ai meu Deus, tem a caixa de bombom do Crocante com Caribe. Peguei aquela caixa sem pensar, no impulso. Aí cheguei em casa, olhei pra aquela caixa olhou pra mim, eu pensei, putz, por que eu peguei essa caixa inteira? Aí o que eu fiz? Eu tirei um Caribe, um Crocante, guardei a caixa e levei de presente pras meninas do salão. Eu ia marcar daquele dia, eu vou levar de presente então. Me livrei daquela caixa, comi um e um, ok, vida que segue. Então, essas estratégias eu tento manter, sabe? De não ter doce em casa. Se eu tenho porções pequenas. E aí, poucas porções pequenas também. Sim. Porque se eu tenho... Uma coisa eu aprendi. Se eu tenho uma vontade muito grande de comer um doce, tipo, eu não moro numa ilha deserta. Sim. Eu vou ter que sair de casa, pegar o carro, ir até o mercado. Então, já é um tempo pra eu pensar nisso. Então, será que eu devo? Ou então, quando eu tenho, eu escondo, eu boto num lugar bem inacessível. Tipo, na prateleira de cima, atrás. Porque daí até eu pegar um banco, subir. E eu não fico olhando também toda hora, né? Então, pegar o banco, subir, pegar o negócio, então já deu um tempo, assim, do meu cérebro processado que eu tô fazendo. Muito bom! Tu aplica as estratégias até hoje. Aplico várias. Né? É o que me fez manter até hoje, o que me faz... Estamos fazendo manter, gente. Gente, é isso aí. Então, olha essa sacada aqui. As estratégias que a gente aprende uma vez é pra vida toda. É tipo uma pessoa que vai aprender a andar de bicicleta, né? Eu não posso usar isso, porque eu não sei andar de bicicleta. Mas... eu adoro andar de bicicleta. Mas, é o meu sonho, é a minha meta desse ano. Vou te ensinar. Mas é exatamente isso. Uma vez aprendido, a gente tem que ir levando e não fazer armadilha pra gente mesmo cair. Sim, e é importante o autoconhecimento. E eu acho que é uma das coisas que eu mais levo, assim, são essas estratégias, sabe? Das porções, tipo, das coisas que eu fiz durante um tempo e agora eu procuro não fazer mais. Levar comida pra casa, sobrou levar pra casa, ou ter pena de tipo, uma coisa que eu aprendi contigo que eu levo pra vida toda é, já que eu paguei, eu vou ter que comer tudo, então. Tinha muito esse pensamento, chegar né? num hotel, por exemplo, de manhã, ou quando vai tomar o café da manhã, ou então num buffet livre, chegar e olhar todo o buffet, ver o que tem, dar umas 2 voltas e selecionar o que às vezes tu pega uma porçãozinha de uma coisa, e daqui a pouco tu vai lá e tem, mas isso aqui também eu gosto. Não, isso aqui eu gosto mais. E tu não vai voltar lá pra largar aquilo que já pegou, né? Então, são as estratégias que eu uso, assim, até hoje. Tu vê quanta estratégia que a gente aprendeu juntas, né? E que tu traz até hoje de escolha alimentar, né? De vontades, tipos de vontades e como lidar com cada uma delas. E tu vai... E a gente tava falando, né? O segredo pra tu te manter hoje, digamos assim, né? Nesses 3 anos depois, muito é dessas estratégias que tu ainda aplica. Porque também não adianta ter a estratégia e não aplicar. Exatamente. Né? Então, tu ainda aplica as estratégias. E... Como que é, assim, essa questão de manter o peso? Te cobra muito? Muito. Tá. Muito, muito, muito. Isso é o que eu trabalho muito em terapia. Em terapia. Terapia forever. A vida é eterna, gente. Eu já falei pra minha psicóloga, ela que nem se atreve a me dar alta, porque é eterna a nossa relação. Essa daí não pode dar alta, viu? Aí, psicóloga, recado aí pra ti. Essa daí não vai poder dar alta. Nem se atreva, porque é um desafio diário, assim, eu me cobro muito. Eu sou aquela paciente que se pesa todo o dia. Só que pra mim, assim, eu acompanho isso em terapia, né? Pra mim é algo pro bem, sabe? Eu não entro na neura. Se eu vejo ali que tá subindo um pouquinho, eu já me acendo de mãozinha. Opa, tá na hora de eu mudar alguma estratégia, tá na hora de eu relembrar as coisas que eu aprendi. Tá na hora de eu voltar pra academia. Então, de eu voltar a me mexer, né? Então, é mais nesse sentido, assim. Nesse sentido. Tem alguma coisa que, tipo assim, hoje, tu faria diferente?
Tu diz de depois da bariátrica ou antes? Eu digo um pouco No antes geral? da bariátrica, desde que tu começou o processo, sabe? De pré e pós cirurgia e tal. Mas tem alguma coisa que tu faria de diferente, assim, que talvez pudesse ter te ajudado mais? Ou, enfim, assim, algo que tu tivesse feito de diferente? Ah, eu acho que eu aplicaria mais isso. Ou então, acho que eu teria feito isso diferente. Teve um tempo, ano passado, na verdade, que eu me afastei um pouco da atividade física, né? Aham. Eu fiquei um tempo sem ir na academia, eu tive um problema ali na coluna, e fiquei um tempo sem atividade física, depois usei meio que como bengala essa desculpa da coluna, então eu me afastei um pouco da atividade física. E eu acho que é uma cascata de acontecimentos, né? Tu te afasta de uma coisa, aí tu vai te afastando de outra, foi o meu reganho de 6 quilos, sabe? E Uhum. aí, na metade Foi do aí ano, que tu reganhou foi os aí que 6 eu reganhei os quilos, 6 quilos. Foi. se afastando da atividade Da física? atividade física. Então, talvez eu tivesse mantido, sabe? Talvez Uhum. mudado a intensidade ou mudado o tipo de atividade física. Mas é algo que eu Uhum. teria feito diferente. Que tu teria feito Porque diferente. pra resgatar depois é difícil. A gente vai Entendi. largando um hábito, aí larga outro, larga outro, larga outro. Tu Isso. acha que largando o hábito da atividade física acompanhou largar outros hábitos? Com certeza. Ah, entendi. Uma coisa puxa a outra, né? Se tu tá motivado na questão, assim, de mover-se, né? Uhum. Não quer dizer que é academia, uma atividade geral, assim, sabe? Cuidar do corpo, Uhum. tu vai te motivando nas outras áreas também. Tu vai evitando ali os escapes, né? Assim, aquela coisa mais Aham. fora ali do que é o hábito diário. Entendi. Então, mas nesse sentido, acho É, que eu teria feito diferente. tu Do ano teria feito passado pra cá, diferente. teria feito diferente. Aí, gente, não desistam Não da atividade desistam. física. Ah, Mas se desistiu, recomeça, né? Porque tu voltou. recomeça, isso Né? aí. Daí a gente começa a pensar numa questão de estilo de vida. Porque daí tu tava adotando, assim, um estilo de vida depois da bariátrica que tu não tinha antes, né? Não, Não. gente, eu nunca tinha entrado numa loja de suplemento, nunca tinha. Aham. Nossa. Nunca tinha, né, pensado sobre essas coisas, assim, né? É. De suplemento e de atividade física e de alimentação e de hábito e comportamento e nanã, né? E a gente começa a entrar numa questão de estilo de vida daí. Porque Sim. tu adotou um estilo de vida diferente depois da bariátrica, né? E que isso é importante também para a pessoa conseguir se manter a longo prazo, Sim, né? com certeza. O estilo de vida mudou da água pro vinho. Uhum. Fala como é que era o teu estilo de vida antes e como que ele teve que ser depois. Eu era muito desregrada, sempre fui muito desregrada, assim, com a Uhum. alimentação. Tipo, de comer doce no café da manhã. Doce no café da manhã. Eu adorava tomar Nescau. Hoje em dia eu não consigo nem olhar, assim, para essas coisas Sim. muito doces, porque eu fui acostumando o meu paladar com outras coisas. Uhum. Tipo, eu nunca tomaria café com leite. Uhum. Café preto eu não tomo. Não gosto, sabe? Sim. E eu nunca tomaria café com leite. E eu aprendi, e isso foi um hábito que eu tava meio que reganhando no ano passado. Eu tomava o leite com Nescau 70%. E aí eu fui mudando meu paladar pro doce. Aí Foi esse momento dos 6 quilos? Foi esse momento dos 6 quilos. Aí eu virei a chave de novo, sabe? Uhum. Resgatei lá os meus hábitos antigos. Aí, quem sabe eu tento um café com leite, assim, mais fraquinho, com um adoçante, por exemplo. Então, isso foi uma mudança bem radical, assim, porque antes da bariátrica eram 3, 4 colheres de Toddy. Entendi. Era pizza, uma meia pizza, era bebida alcoólica, assim, a varrer. Meti o louco. Gente, olha, eu sempre disse que eu não sei como que eu pesava. Eu acho que eu pesava pouco até, por tanto de loucuragem que eu fazia alimentar. Uma orgia alimentar. Né? Era uma orgia alimentar. Né? Mas então, antes tu metia o louco, né? E pra mim era muito... a alimentação sempre foi o central da minha vida, antes da bariátrica. Eu não conseguia enxergar prazer maior do que aquilo. Eu tava triste, eu me compensava alimentando. Aí eu tava feliz, eu me compensava comendo. Aí eu tive um dia ruim lá no trabalho, eu ia comer. Tive um dia muito bom. Vamos comer, vamos sair pra comer, pra comemorar. Pra comemorar. Pra comemorar. E hoje em dia, não, eu tenho outros prazeres. Claro que comer é muito central, né, pra todo mundo. Sim. Todo mundo se junta, vamos comer. Sim. Mas assim, eu já
consigo ver em outras coisas, tipo, de comprar uma roupa que me sirva, ou de sair dar um passeio, ou de tomar um chimarrão, de ver um pôr do sol. Isso também são coisas que me ajudam. Até mesmo o meu próprio trabalho, né? Que eu signifiquei muito a minha vida através dele. Que veio também depois da bariátrica. Depois da bariátrica. Então, são coisas que eu acho prazer nessas outras coisas também. E a comida já não é mais tão central na minha vida. Maravilha. Antes, a tua vida girava em torno da comida. Tudo era descontado na comida. Tudo era na comida, né? Não vou mentir que tem vezes que eu desconto, sim. Mas, né? A gente é ser humano. Eu também desconto. Tem vezes assim que, ai meu Deus, que raiva, vou comer. Não é todo dia. E eu vejo isso muito, eu até trabalho isso em terapia como uma autopunição às vezes, sabe? Tipo, ai que raiva. Não emagreci tanto que eu queria esse mês, então vou comer mesmo, já era, chuto o balde. Às vezes rola um pensamento sabotador. Gente. Porque a gente não se livra 100%, a vida não é perfeita. Não, gente, não tem como. A gente não se livra 100%, a vida não é perfeita. Então, às vezes rola, né? Mas o importante é que a gente conseguiu mudar a frequência que isso acontecia. Sim, com certeza. Né? E se a gente fosse parar pra pensar, assim, nesse teu novo estilo de vida, então, teve inserir atividade física, a mudança de comportamento, de mentalidade com a comida, as estratégias que tu tem e aplica. E agora tu encontrou novos prazeres. Isso. Além do cuidado, essas coisas. Nossa. Ter um momento pra si. Isso é importante, né? Muito, eu tenho, tipo, às vezes eu, sei lá, vou fazer uma escova no cabelo. As pessoas pensam, ai, gente, que fútil. Vai fazer uma escova no cabelo. Mas é o preço de um hambúrguer, querida. É o preço da pizza. Boa. E aí ninguém acha ruim. Ninguém acha que merece uma escova. Exatamente. Mas merece Ou um até hambúrguer. mesmo a questão das comidas saudáveis, sabe? Tipo, um hábito que eu peguei depois da bariátrica foi tomar o whey. Sim. Né? Porque a gente tem que ter uma ingesta de proteína um pouco maior, né? Depois da bariátrica, tem que ter esse cuidado. E aí, eu gosto de um whey que é caro. Então, eu vou lá e invisto nesse whey que é caro. Porque antes eu comia 4, 5 hambúrguer no mês e saía mais caro do que uma lata de whey. Então, eu tomo o whey que eu gosto. Isso é importante também, né? Porque se a gente for parar pra ressignificar aquele negócio, né, que tu falou, que até tinha esse pensamento, né, vou fazer valer o quanto eu paguei esse negócio aqui, né? Tô indo no sushi que é caro, vou comer. Vou até estourar na pizzaria. Ih, meu Deus. E agora tu ressignificou também a parte do... Não, peraí, eu vou investir nesse negócio aqui que seja mais caro. Mas se não fosse isso, antigamente eu tava comendo 5 hambúrguer no mês. Exatamente. Né? Como é que tu fez essa virada de chave? Nutrição comportamental, né, gente? Não tem como ser diferente, não tem. A gente não aprende isso na nutrição clássica. Assim, na dietinha pronta. Que foi a tua experiência antes, das minhas experiências né? anteriores. É difícil a gente aprender isso. Assim, tu conseguir mudar esse padrão de visão, sabe? Porque parece que a gente mesmo tenta se enganar em alguns momentos, né? É essa coisa do eu mereço, né? Eu mereço, vou comer e já era. Só que a gente também merece ser magra, a gente também merece... Nem é ser magra, assim, mas se gostar, né? Sendo mais magra, mais gordinha, mais cheinha, né? Mas a gente também merece olhar no espelho e gostar. Que se goste, né? Exatamente. Então a gente tem que escolher o que é o eu mereço, né? O que é o eu mereço? Olha essa dica aqui, pega essa dica da Karen, tá? A gente tem que escolher o que é o eu mereço. Olha aí. A gente quer muito, ai meu Deus, eu quero muito emagrecer, eu quero muito perder peso. Mas aí que é muito a que custo. Tipo, tu pode ir lá, fazer uma dieta louca, perder 5, 6 quilos no mês. E não manter. Isso era o que a minha vida inteira foi assim, engorda, emagrece, engorda, 6, engorda. Mas essas dietas eram loucas. Não. Muitas vezes foram as dietas loucas. Tá. E outras vezes eram dietas mais insustentáveis, que não tinha nada a ver com os meus hábitos. Assim, tipo, as coisas que eu gostava de comer. Entendi. Eram coisas mais por obrigação. Sim. Não era algo que... Era muito restritivo, na verdade, né? Sempre foi muito restritivo. Tá explicado. O que não durou muito tempo. Né? Pega essa dica aí também, né? E aí, eu tava pensando aqui, né, que tu falou ali, e também encontrei outros prazeres, e também veio a questão da minha profissão, né, que pra ti também é uma nova questão, assim, que te preenche,
vamos dizer assim, emocionalmente falando, sem ser com a comida. Sim. Tu acha que tem a ver também com o teu lado profissional, essa questão essa questão nova, assim, de ter emagrecido, de ter feito, né, a cirurgia, emagrecido, de ter mudado o teu estilo de vida. Tu acha que isso impacta na tua profissão? Acredito que sim. Uhum. Acredito que sim. Eu vinha da rotina louca lá de plantões, exaustivos, às vezes 24, 36 horas. Que antes era o hospital, né? Isso. Eu trabalhava no hospital. E aí eu saí, e aí tinha muita questão da perda também dos pacientes, de lidar com doença, de lidar com morte. E aí, isso foi uma outra virada de chave também na minha vida, né? Porque eu encontrei o prazer em trabalhar com vidas que chegam, né? Que eu trabalho agora com recém-nascidos, com mães com gestantes, preparando ali para a chegada do recém-nascido. E isso também é uma coisa que me motiva a cada dia. E é algo que demanda bastante energia também, né? Então a gente tem que estar sempre se cuidando. Sim, sim. E tu acha que a questão do peso, assim, da estética, da aparência, vamos dizer assim, né? Tu acha que isso influenciou a tu, por exemplo, assim, agora vou começar, vai deslanchar minha carreira, sabe? Vou ir, uhul. Sim. Ou tu acha que não, assim, como que tem essa relação, assim, do... Quando eu era mais imensa... Quando eu era imensa... Agora eu sou só quando imensinha. ela estava acima do peso. É verdade, desculpa, gente. Quando eu estava acima do peso... Eu te defendo. Eu tinha muito aquela coisa de vergonha. Então, agora eu trabalho... No meu trabalho, né? Eu tenho a parte da divulgação nas redes sociais também, né? Então, tem o Instagram profissional ali, que eu apareço e tal. Todo ano eu vou lá e faço um ensaio profissional de fotos. Isso é uma maneira de eu me presentear e de eu ver ali a diferença também. Sem ser com antes comida. E depois sem ser com comida, né? Hoje eu lembro que antes de fazer a bariátrica, eu fiz umas fotos acho que foi de Natal. Nossa, eu não consegui selecionar, meu filho e meu marido, eu não consegui selecionar uma foto minha sozinha com meu filho, de tanto que eu me odiei naquelas fotos. Hoje em dia, não, hoje em dia eu faço questão de todo dia das mães ir lá fazer foto com ele, sabe? De fazer esse ensaio uma vez por ano. Então, essa questão da imagem, de gostar do que eu vejo ali na foto, influenciou muito, assim, na questão também profissional, né? Sim. Porque jamais, quando eu tava lá com sobrepeso, eu ia dar a cara lá no Instagram, ficar falando e lá. Eu tinha muito disso, sabe? Essa vergonha. Entendi, então... Parecia que tava todo mundo, ai meu Deus, guria aí, o que é aí, sabe? Mas não, hoje em dia eu me sinto mais segura. Hoje tu se sente mais segura, depois de ter perdido peso e passado por todo o processo e tal. Sim. Entendi. Então, isso também impacta na autoestima, né? Muito. Nossa, muito. Importante isso da questão profissional, né? Porque isso tem com o Nutri também, né? Se a gente for parar pra pensar. Sim. Né? Porque hoje tu se sente mais segura pra aparecer no Insta, pra aparecer na rede social, falar do teu trabalho, fazer um ensaio fotográfico, profissional e tal. E eu pensei agora aqui, né, que no lado da Nutri também tem essa pressão. Né? Porque hoje em dia tudo é rede social, tudo tem que estar na internet. E as pessoas têm esse certo preconceito, né? De, às vezes, tá uma Nutri acima do peso. Aí eu vou consultar com essa Nutri, como assim? Não vou? Então eu também pensei aqui, sabe? Que o peso, essa questão do peso, né? Claro que o nosso assunto é a bariátrica, né? Mas como essa questão do peso envolve, né? Um monte de coisa. Muitas coisas. Né? E o nosso lado profissional. Sim. Né? Por exemplo, tem uma pressão estética de que tu tem que estar magra pra tu ser nutricionista, ou então que tu, se tu estiver magra, tu sai melhor nas fotos profissionais do Instagram, né? Sim. E tudo mais. Mas tu acha que isso faz tu te cobrar, assim, em relação a esses 6 quilos, assim, que tu acabou reganhando do ano passado pra cá? Acho que na questão de visual, assim, de aparência, não tanto, sabe? Porque eu não consigo notar tanta diferença nesses 6 quilos, sabe? Tá. Mas é na questão pessoal mesmo, de metas, de tentar manter, de ter medo de voltar pro lugar que eu tive um dia, sabe? Entendi. Esse é o meu objetivo, assim, de não subir mais e de tentar baixar um pouquinho mais. Porque é normal a gente ter um reganho depois, Sim, né? super. Mas a minha ideia é não continuar
ganhando mais, né? Entendi. Baixar um pouquinho, se possível, e não Isso. continuar reganhando. Em quanto tempo tu reganhou esses 6 quilos? Eu acho que foi 1 ano e meio, É? mais ou menos. Foi bastante tempo, assim, né? Foi bem, né? Foi. Não foi uma coisa da noite pro dia, né? Não foi. Parece ser bem uma coisa do corpo mesmo, né? Que vai se readaptando depois de um tempo, né? Da bariátrica e tal. Sim. Aham. Mas hoje, se a gente for parar pra pensar, tu disse que é um lado pessoal teu, que quer eliminar esses 6 quilos por uma questão pessoal tua, né? Pra não... Digamos assim, como que tu pensa a respeito disso? De ter reganho esses 6 quilos? Como que esse lado pessoal teu fala sobre isso? Assim, o meu maior medo, Tá. né, como eu falei, é voltar para aquele lugar que eu estive. Tá. Onde eu tinha vergonha, muitas vezes eu não saía com amigos, era um programa na praia, eu não ia junto, Deus o livre, né? Ia né, mostrar o shape lá. Então, eu não quero voltar para esse lugar, na verdade. Entendi. É o medo, então, de voltar pro lugar. É o medo de voltar para aquele lugar. Tá. Mas não é uma coisa pessoal, do tipo assim, ih, fracassei. Não. Às vezes vem esses pensamentos sabotadores, mas aí eu volto pro corpo e penso, não, é o reganho normal da bariátrica, então não quer dizer que tu fracassou por total, né? Por total. Maravilhosa! Ai, que tudo, né? Uma pessoa que é pessoa plena, né? Não, gente. 3 anos de cirurgia, tá ali na plenitude, né? Ai, reganhei 6 quilos, tem gente que já teria reganho os 43. Né? Infelizmente. É verdade. Mas tu tá super bem, né? Se tu fosse dar uma dica, assim, ou o que tu falaria, melhor falando assim, o que tu falaria pra uma pessoa que está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica? Hoje, assim, a pessoa está pensando, eu acho que eu vou fazer, a minha única saída é a cirurgia bariátrica. A bariátrica não faz milagres. Ela vai te dar o que tu quer ali, que é perder aquele peso, mas depois, se tu não cuidar, tu vai reganhar tudo de novo. Não existe fórmula mágica. O início ali é aquela receitinha de bolo, tipo dieta líquida, dieta pastosa, dieta branda, e depois vai sozinha. Né? Então, assim, ó, se tu não te cuidar, se tu for perdendo ali os hábitos, não tomar as vitaminas, não suplementar, não seguir um acompanhamento adequado, a bariátrica não opera o teu cérebro, ela opera só o teu estômago. Muito bom, a bariátrica não opera o teu teu cérebro, opera só o estômago, gente. E aí, e o estômago vai voltar ao normal. Uma hora vai voltar, tu vai tolerar mais comida, tu vai parar de passar mal, teu corpo vai se acostumar com aquela condição. Sim. Então, assim, ó, se tu não mudar o teu comportamento, a tua relação com a comida, não vai adiantar nada. Ou seja, precisamos operar tua cabeça. Precisamos operar tua cabeça, procura um neuro. Mentira, procura uma nutricomportamental. Boa. Cá, muito obrigada por ter passa rápido, né? Passa rápido o tempo. Mas muito obrigada por ter aceito participar do Pode Comer. E ser a minha segunda convidada. Amei, obrigada pelo convite. Ai, capaz. E esse assunto é muito importante, assim, né? Porque se a gente for parar pra pensar, e como tu falou mesmo, né? Muitas pessoas querem uma solução rápida. Querem e acham que a bariátrica vai fazer esse milagre. Mas, na verdade, ela não opera a tua cabeça. Opera só o estômago. E ele volta um dia a se readaptar, né? Então, as coisas têm que andar em conjunto, por mais que a pessoa faça essa escolha. Se não tem uma boa base, a estrutura do processo todo é a cabeça. Até porque senão tu pira lá no começo, quando tu não consegue comer aquela quantidade. Sim. Então, é a cabeça, tu ter um suporte adequado, tu ter alguém, uma nutri, uma psicóloga que pegue na tua mão ali no começo do processo e caminhe junto. Diga, ó, agora a receitinha de bolo vai ser assim, 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 porque é assim o processo, para todo mundo é assim. Mas depois tu vai ter que andar em cima daquela base sólida que tu criou um pouco antes e que tu foi criando durante o processo. Isso porque aí. Senão, se for uma base que não é sólida, vai tudo por água abaixo. Vai por água abaixo. abaixo. E aí é que vem o reganho, gente. Ai, sim. E a frustração, né? E a frustração, exatamente. Ai, a pessoa fica tão chateada, né? Nossa, nem fala. Tu tem medo. Tu tem medo. O medo é bom, né? Medo. A psicóloga diz que é bom. Então é isso, né?
Hoje a gente falou sobre a bariátrica aqui com a Karen. Ó, se gostou desse vídeo e também tem algum conhecido que precisa repensar sobre a bariátrica, tá pensando em fazer, enfim, compartilha com ele. Aproveita e para ver os próximos episódios aqui no canal, te inscreve, tá? E é isso, obrigada, até a próxima!